Olá, sejam muito bem-vindos ao Mapa da Digestão, o podcast que traduz a ciência do aparelho digestivo para a prática clínica e para a vida real. Eu sou a doutora Laís Mariani, médica gastroenterologista e hepatologista, e hoje vamos conversar um dos temas mais comentados da gastroenterologia moderna, SIBO, IMO, SIFO. E eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial, a doutora Renata, nutricionista. E eu vou ler aqui, né, Renata, esse extenso currículo. A Renata é nutricionista, graduada pela Universidade Federal de Goiás, especialista em nutrição clínica, nutrição hospitalar e nutrição esportiva funcional, possui 18 anos de experiência clínica, já atuou como nutricionista clínica, gerente da unidade de nutrição clínica e membro da comissão de suporte nutricional do Hospital das Clínicas da UFG, e atualmente atua em consultório particular, com foco em saúde intestinal, inflamação, alergias e intolerâncias alimentares, doenças autoimunes, lipedema, composição corporal, performance, fertilidade e longevidade. Além disso, é idealizadora e mentora do Nova Era, programa de capacitação para nutricionistas e médicos. Então, gente, será que toda distensão abdominal é SIBO? Será que os testes respiratórios são confiáveis? Porque alguns pacientes melhoram e depois voltam a ter desbiose novamente. E qual é o verdadeiro papel da alimentação nesse processo todo? Renata, antes da gente entrar mesmo no tratamento, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, todo mundo quer tratar, todo mundo quer melhorar, eu acho que é importante a gente organizar conceitualmente essa sopa de letrinhas, né? O que é SIBO, o que é IMO, o que é SIBO? Será que você pode explicar para a gente conceitualmente aí a diferença dessas letras? Então, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer o convite, me senti extremamente honrada por ser lembrada e tentar trazer um pouquinho da nossa prática, da nossa experiência aí ao longo dos anos em desvendar esse grande mistério que é o intestino, né? Eu costumo brincar que quanto mais a gente estuda sobre o intestino, menos a gente sabe, porque mais coisas a gente precisa de estudar. E é maravilhoso a gente descobrir que o intestino, ele conserta muitos problemas na nossa vida, né? E como estamos vivendo esse grande momento em que o intestino ganhou destaque, é muito importante todos nós conhecermos sobre isso, né? Nosso paciente, a nossa classe de nutricionistas, médicos, precisa de se juntar para a gente também prevenir essa condição que eu acredito que logo, logo vai se tornar algo muito grandioso, como se fosse uma pandemia mesmo, né? Então, o que é a diferença desses nomes, né? Dessas letrinhas, né? A primeira coisa é a gente entender que são todos um quadro de disbiose. O que é a disbiose? A disbiose é o desequilíbrio das nossas bactérias, do nosso ecossistema intestinal. Então, a gente tem micro-organismos lá que, por alguns motivos, vão entrar em desequilíbrio. Quando a gente está falando do SIBO, que é o supercrescimento de bactérias no intestino, as nossas bactérias elas precisam de predominar no nosso intestino grosso. Por algumas causas que a gente vai discutir aqui, elas vão subir para o nosso intestino delgado. E isso vai ocasionar o supercrescimento de bactérias no intestino delgado. O IMO é o supercrescimento de metano. E aí não é só no intestino delgado, pode acontecer também esse desequilíbrio no intestino grosso. E aí a gente não está falando mais de bactéria, estamos falando de um micro-organismo chamado arqueias que produzem metano. E essas arqueias se alimentam de hidrogênio produzido pelas bactérias que estão em desequilíbrio ou não no intestino delgado, e também pode estar em equilíbrio no intestino grosso, enfim. E o SIFO, que é em relação ao supercrescimento de fungos no nosso aparelho digestivo também. E aí é uma condição que ganha destaque, porque ela é muito parecida e na maioria dos casos tem cândida de repetição. Mas nem sempre há cândida também. Então, diferenciamos aí essas 3 principais disbioses. E o que eu achei interessante é justamente dizer que às vezes não é bactéria, né? Então, às vezes, no caso do IMO, realmente é arqueias, né? Que é um outro tipo de micro-organismo que está ali em desequilíbrio. E na sua prática clínica, Renata, como que você enxerga esses pacientes? Como geralmente é a queixa, é a clínica
E se existe alguma característica clínica que, assim, só do paciente falar, olha, eu tô com isso ou eu tô com aquilo, você já consegue diferenciar entre essas 3 principais disbioses? É um grande desafio, porque as queixas, tirando a parte de SIFO, que tem algumas mais específicas, todas as outras relacionadas à disbiose, inclusive a síndrome do intestino irritável, se parecem muito. Então, é gases, distensão, às vezes tem arroto, às vezes não, estufamento, oscilação do padrão de evacuação. Então, são sintomas que se assemelham a muitas condições, a muitas patologias. Então, a gente fica difícil. Hoje, facilitou muito quando nós temos acesso aos exames aos testes de hidrogênio expirado. Então, eu costumo dizer assim, se todo mundo tivesse condições, chegou com essas queixas, faríamos o exame. Mas hoje, na minha prática clínica, por exemplo, em relação a SIBO e IMO, o padrão evacuatório é o que mais me sugere essa diferença dos dois. Mas, claro, sempre é importante, quando eu tenho a suspeita muito forte, fazer o exame, porque, às vezes, o IMO prevalece sobre o SIBO, né? Embora o tratamento, se for IMO, vai usar o antibiótico que usaria na SIBO, né? E em relação ao SIFO, a gente poderia também ter todos esses sintomas, gases, distensão, oscilação do padrão de evacuação, e pode ter associado, né? E no SIFO, eu posso ter esses sintomas gastrointestinais, mas posso também ter fungos no nosso corpo. Não necessariamente somente cândida. Pode ser no cabelo, pode ser uma dermatite, pode ser na pele, pode ser na unha. E também associado com sintomas gastrointestinais. E eu posso ter as 3 condições juntas, que podem ter síndrome do intestino irritável associado, que pode ter uma intolerância à histamina associada. Pode ter uma doença celíaca associada. Pode ter uma doença celíaca associada, pode ter inúmeras condições associadas, né? Então, a importância de você conseguir fazer os exames todos para você ter um tratamento mais certeiro. Sim. Então, eu acho que, assim, clinicamente, né, o que eu acho que o mais importante, às vezes, da gente pensar, se a gente não tivesse, assim, outros exames, né, para investigar, seria essa ideia de que na SIBO a gente teria um padrão um pouco mais diarreico e na IMO um padrão um pouco mais de constipação. Perfeito. Embora isso nem sempre seja verdade, porque as doenças elas podem coexistir, mas geralmente é isso que a gente percebe mais, tanto nos estudos quanto na prática clínica, né? Inclusive, esse padrão, essa oscilação de padrão evacuatório, às vezes pode ser uma consequência de apenas uma síndrome do intestino irritável, né? Uma intolerância à histamina também pode prender o intestino, também pode soltar o intestino, mais comumente soltar. Quando a gente não tinha esse exame, a gente fazia o que nós tínhamos, né? Então, por exemplo, quantas vezes eu tratei síndrome do intestino irritável e fazia tudo que a gente sempre soube e com todo mundo dava certo, um paciente ou outro não dava certo. E aí, quando surgiu esse exame, aí o paciente teve que fazer o exame, dava positivo, então ele voltava a fazer a dieta Low Food Map e todo o tratamento de novo, porque a gente não tinha o exame antes, né? E a gente não sabia o que era. E quantas vezes também, às vezes, o paciente recebia o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, padrão constipação, perfeito, e era IMO, isso, né? Então, isso eu acho que todo gastroenterologista, todo nutricionista passou por isso, né? Exatamente. Então, às vezes, você olha para trás, às vezes eu lembro, eu falo, nossa, olha, aquele paciente, na verdade, não era síndrome do intestino irritável, era uma desbiose. Então, acho que o teste respiratório veio muito justamente para auxiliar a gente nesse diagnóstico diferencial, né? Lembrar também que a desbiose, ela pode dar carências nutricionais, né? Então, o paciente ele pode ter ali uma deficiência de ferro, uma deficiência de vitamina B12, porque as bactérias, elas competem, né, com esse substrato e isso pode atrapalhar ali a absorção desses nutrientes, né? Então, todo paciente... As mais clássicas mesmo. Então, quando o paciente ele chega a gente suspeita desse diagnóstico, a gente teria que fazer esses exames aí para investigar também essa parte aí de disfunção nutricional mesmo, né, Renata? Inclusive, para mim, hoje é uma suspeita, assim, quando o paciente, toda vez, ele não tem outra condição. Por exemplo, uma mulher que tem um ciclo menstrual regular, que não sangra muito, que menstrua por poucos dias, e ela sempre faz deficiência de ferro. Opa, será que esse ferro está sendo absorvido?
Porque a gente normalmente pensa, não está comendo muito ferro, mas não, normalmente não é isso. É algo que está competindo com essa absorção de ferro. E as proteobactérias, que são uma das bactérias que aumentam nesse processo de desbiose, elas são consumidoras de ferro. E até um motivo, inclusive, da gente não suplementar, às vezes, ferro via oral. Não vai adiantar, né? Não vai adiantar, e a gente vai alimentar quem a gente deveria matar. Sim. E aí, assim, um outro ponto para discussão que você já levantou aqui é essa questão do diagnóstico diferencial. Porque como é um assunto que está muito em voga, as pessoas têm comentado muito, a gente tem visto aí muito nas redes sociais, gente, nem toda barriga inchada é desbiose, é SIBO. Então é muito importante, assim como a Renata já colocou, fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, com outras patologias, ou até mesmo as doenças elas podem coexistir. Então, síndrome do intestino irritável, doença celíaca, as próprias intolerâncias alimentares, elas podem dar esse sintoma de estufamento abdominal, diarreia, constipação. Então, também é muito importante fazer esse diagnóstico diferencial com essas outras patologias, né? Isso aí eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto. Vivemos uma pandemia do retire o glúten, né? Então, isso é um alerta a todos nós. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque nesse primeiro momento que o paciente chegou, eu peço para todo mundo, a gente precisa de pedir os anticorpos e tentar, pelo menos, direcionar um pouquinho, excluir doença celíaca. Porque depois que começa a fazer o tratamento, e o paciente, muitas vezes, melhora. A gente não consegue fazer de forma sem sofrimento o paciente comer glúten, né? A gente vive dois extremos, né? Primeiro ele sofre para tirar, depois ele sofre para voltar, né? Aí ele não quer fazer o teste, aí não quer comer o glúten para fazer o exame. Então, mesmo que você, não vai ser celíaca, independente, tira esse marcador da sua frente, né? Esses marcadores, faz o exame para que você lá na frente não se arrependa e queira fazer o exame. Nossa, mas eu já pensei em tudo e não estou achando o que esse paciente tem. Pode ser uma doença celíaca, né? Pode. E aí, ou pelo menos anticorpos ativados, enfim. Eu acho que vale a pena a gente fazer esse alerta aqui sobre não tirar o glúten até que você tenha realmente a indicação. Né? Um diagnóstico ou ausência de um diagnóstico, né? Um porquê de fazer essa retirada. Eu tirei o glúten e aí eu me senti bem, beleza. E nem que seja uma doença celíaca, mas às vezes é só uma intolerância ao glúten não celíaco, né? Exatamente. Mas precisa descartar, né? É importante a gente descartar isso. Sim. E assim, um dos maiores erros, né, que a gente vê hoje, principalmente por conta desse acesso à informação, é a ideia de que essa desbiose, ela surge simplesmente por uma má qualidade de alimentação. Então, aquela pessoa que come trigo, muito pão, ou eu como muito industrializado, eu como muito açúcar. E, sem dúvida, a alimentação ela é um fator muito importante nessa questão da qualidade da microbiota. Mas a gente sabe que só isso não gera desbiose, né? Então, Renata, eu queria que você tentasse explicar para a gente, na sua prática clínica, quais são os outros fatores de risco que uma pessoa ela pode ter, né, para desenvolver desbiose. Então, muitas pessoas às vezes falam, nossa, mas você come tão certinho, por que você tem isso, né? E realmente não tem necessariamente a ver. O padrão alimentar, ele vai piorar essa desbiose, mas assim, normalmente as causas estão relacionadas à nossa capacidade digestiva, então alguma falha ali naquele processo digestivo, e a gente pode detalhar isso melhor. Então, também uma alteração de motilidade, ou até, às vezes, alguma coisa anatômica, alguma falha ali na válvula ileocecal, né? Então, eu acho que são essas principais causas. Em relação ao processo digestivo, eu acho que a gente precisa de detalhar isso, né? Porque uma das causas é o quê? Não digerir muito bem os alimentos. A gente pode ter falhas bioquímicas ou falhas orgânicas, por exemplo, uma insuficiência pancreática exócrina, que é mais rara, mas pode acontecer, ou pode ter condições como o estresse, por exemplo, que é recorrente, que inibe a sua produção enzimática natural. Então, toda vez que você está estressado, você tem menor produção de enzimas, você não mastiga, então, já não mastigou, não tem enzimas digestivas porque está estressado, e gastou 5 minutos para comer, então você é um forte candidato a ter uma condição desbiótica, porque esse alimento não digerido, ele vai servir de alimento para as bactérias proliferarem ali em maior quantidade. E isso já é uma causa muito comum. Então, aí, não mastigação, estresse, não digere bem, a gente não gasta tempo para comer.
E aí a gente tem um outro motivo, que se você quiser comentar mais detalhes, que é agora a relação das canetinhas emagrecedoras, né? Como que elas podem impactar, doutora, nesse processo de gestão e estar relacionada também ao desenvolvimento dessas condições de desbiose, SIBO, IMO. Então, explica para o nosso ouvinte aí. Os análogos, né, do GLP-1, então, tanto a semaglutida quanto a própria tizerpatida e todos os outros que estão chegando aí, eles alteram a motilidade. Então, não só eles, mas todos os medicamentos que alteram a motilidade gastrointestinal, então, os análogos do GLP-1, os opioides, né, todas essas medicações que alteram a motilidade, elas acabam, né, influenciando no risco do paciente ter ou não desbiose. Então, por exemplo, a gente sabe que a tizerpatida, ela retarda o esvaziamento gástrico. Se ela retarda o esvaziamento gástrico, mais tempo esse alimento vai ficar parado ali no tubo digestório, né, no aparelho digestivo, e vai facilitar essa proliferação bacteriana. Então, aumenta realmente as chances desse paciente ter desbiose. Mas não é só as canetinhas, né? Então, de medicamento, já falei dos opioides, os análogos do GLP-1, e tem um outro que a nossa classe, os gastroenterologistas, vale a pena falar, adoram, gente, que é os prazóis. Então, inibidor de bomba de próton, omeprazol, pantoprazol, todos os prazóis. São excelentes remédios. Então, para quem tem doença do refluxo, gastrite, para o tratamento do H. pylori, doença ulcerosa, né? A gente usa e isso é muito bem recomendado. Mas o que acontece é que os pacientes, eles usam isso de forma crônica e sem acompanhamento. Então, o que acontece? Quando você toma esses remédios de forma crônica e sem acompanhamento, sem fazer as pausas necessárias, o seu suco gástrico, que era para ser ácido, ele chega no seu delgado menos ácido. Isso é uma barreira contra essa proliferação bacteriana. Então, o suco gástrico é para ser ácido, é para chegar lá no seu intestino delgado ácido. Se ele chega menos ácido, mais chance tem de gerar essa proliferação bacteriana e aumenta o risco de você ter supercrescimento bacteriano no seu intestino delgado. Então, usar IBP, os prazóis, de forma crônica, durante muito tempo, aumenta também a chance de você ter SIBO. E um outro fator relacionado ao porquê que o nosso suco gástrico precisa de ser ácido é para a digestão proteica, né? Então, assim, eu acho que um grande desafio hoje é digerir proteínas. Todo mundo está mandando a gente comer proteína, certo? E é para comer mesmo. Só que mais importante, talvez, ou quão importante quanto comer proteína, é ter capacidade digestiva para isso. Quando você inibe o HCl, né, o ácido clorídrico do seu suco gástrico, por essas medicações, os inibidores de bomba de prótons, você está diminuindo a sua capacidade de digerir proteína. Então, isso vai fazer resíduo proteico, mais tempo esse alimento no seu processo digestivo, vai alimentar as bactérias que a gente quer matar, ou vai fazer elas crescerem, né? Então, a gente tem esse aspecto em relação às bombas sobre a questão da digestão proteica, né? E outra coisa que eu acho importante falar sobre os fatores de risco, né, nessa questão da desbiose, você já comentou, que é sobre a dismotilidade. A gente tem, né, o complexo motor migratório. O que é isso? Que é o nosso sistema nervoso entérico. O nosso sistema digestivo, ele tem capacidade motora. E isso serve para a gente gerar o peristaltismo. Se em algum momento isso ficou alterado, seja pelo uso das medicações, seja por alguma doença que eu adquiri, como, por exemplo, diabéticos, né? Então, quem tem diabetes, esclerodermia, tem muito risco de alterar esta motilidade. Eu também aumento a chance, aumento o risco de ter SIBO, né? E outra coisa que eu queria falar que é bem comum no consultório são os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Então, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que fizeram desvio de trânsito ali do delgado, aumenta muito também as chances desses pacientes terem desbiose e de terem SIBO. Isso. Pacientes colecistectomizados, pacientes que retiraram a vesícula, também aumentam as chances de terem desbiose. Por quê, gente? Quando a gente retira a vesícula, essa bile que era para ser armazenada ali na vesícula, ela passa a ser gotejada o tempo inteiro ali no delgado.
Então, isso também vai modificar o meio. Se eu modifico o meio, eu modifico a microbiota. E se eu modifico a microbiota, aumenta as chances de eu ter supercrescimento bacteriano do intestino delgado. E assim, Renata, diante de um paciente com suspeita de SIBO ou de IMO, qual é o papel do teste respiratório na sua avaliação? Acho que você já comentou que se você pudesse, você pediria para todo mundo, né? Vamos pedir um cupom de desconto aqui para a doutora Larissa, para todos os pacientes fazerem o teste respiratório. Isso mesmo. Eu falei, eu quero comprar, para falar, pai, faz, mãe, faz, todo mundo faz. Eu acho que assim, o teste respiratório, a gente já comentou um pouco, mas ele veio para modificar mesmo essa questão do diagnóstico. A gente sabe que não é o melhor exame. E se a gente pudesse, a gente faria o aspirado jejunal para todo mundo, porque é o teste melhor, né? O padrão ouro que a gente fala. Mas é um teste muito invasivo, que depende de um material muito específico, que tem risco de contaminação pela mucosa oral e da orofaringe. Então, isso está muito ainda inacessível. Então, o teste respiratório, ele é um pouco mais acessível, a gente consegue fazer ele num espaço pequeno, né? Simples, né? Mais simples, o paciente não exige tanto preparo. Não, né? E assim, eu falo que ele é acessível, assim, até criança, idoso... Qualquer pessoa consegue fazer. Perfeito, exatamente. Né? Eu acho que, assim, nesse aspecto do exame, aquilo que a gente conversou no começo, é a gente saber o que a gente está fazendo, né? Então, direcionar o tratamento com eficácia e realmente vai ser resolutivo. Assim, ou pelo menos sabe do que você está fazendo. Antes, a gente ia por tentativas e erros. E às vezes o paciente melhorava e às vezes não. Agora, a gente sabe exatamente como nós estamos fazendo e sabemos que a gente precisa de partir dali. Então, por exemplo, se ele tem outras condições associadas, quaisquer que elas sejam, eu tenho que começar equilibrando essa flora intestinal, né? Esse ecossistema. Então, eu acho que ele veio realmente como uma necessidade. E eu acho que vale a pena a gente comentar aqui também que essa condição... mas eu consigo conviver com essa condição, porque as pessoas hoje convivem com essa condição. E eu falo, não, e deixa passar gases, estufamentos, distensão. Só que isso não fica só ali no seu intestino. Isso gera um quadro inflamatório sistêmico. Então, às vezes, as suas emoções, o seu humor, a sua irritabilidade, a névoa mental. Né? Então, vários sintomas, a sua recorrência em lesões, por exemplo. Então, não fica só ali as suas dores musculares. Então, vale a pena você investigar o seu intestino, porque o intestino comunica com todas as partes do nosso corpo. Então, vale a pena você investigar, porque, às vezes, a gente está ali mascarando uma baixa produção de neurotransmissores associada ao intestino que não está bom, né? Então, eu acho que vale a pena a gente justificar vocês investirem e investigarem o intestino, não só para quem é gastro, para toda a classe médica, todos os nutricionistas precisam de pensar nisso, sobre os seus pacientes, até mesmo antes de prescrever um antidepressivo ou um medicamento para dormir, né? Que eu vejo muito isso, o paciente melhora o intestino e muitas coisas além do que ele veio buscar no consultório melhoram. Principalmente eu vejo depressão e sono, por exemplo. Disposição, né? Disposição, humor, né? Melhoram mesmo, isso é verdade. Na minha prática, mas na minha prática, o que eu acho que o teste respiratório mudou para mim? Eu acho que é uma forma da gente documentar que o paciente ele tem muito além de uma síndrome de intestino irritável. Porque antigamente a gente colocavam todos dentro de uma única síndrome, né? E hoje a gente consegue nomear, olha, você pode até ter síndrome de intestino irritável, você se encaixa dentro dos critérios, né? Então, o paciente que tem diarreia e tem dor abdominal há mais de 3 meses, pelo menos uma vez na semana. Ok, esse paciente ele tem critérios para ter síndrome de intestino irritável, mas além disso, ele tem uma SIBO. E às vezes, a gente tratando a SIBO, esse paciente ele vai ganhar muita qualidade de vida, coisa que eu não conseguiria se eu estivesse tratando só a síndrome de intestino irritável. E vai ter menos crises. Vai conseguir viver melhor, né? Então, eu lembro até, assim, de uma paciente que ela era uma adolescente, que ela estava com a viagem marcada de 15 anos para Disney, e a mãe veio muito apreensiva, assim, no consultório, porque ela estava com muito medo, porque ela tinha muita diarreia. Então, era síndrome de intestino irritável, com padrão de diarreia, e ela estava muito apreensiva, porque o voo era longo,
ela ia ficar muito tempo no aeroporto. Estados Unidos, ia comer muito errado. Exatamente, foram essas palavras que ela me falou. Ia comer muito errado, e tinha os parques, então a distância do banheiro às vezes era muito longe. Então, por mais que a gente fale assim, você falou, eu consigo conviver com isso, mas uma coisa é você conseguir conviver com isso dentro de um ambiente controlado, na sua casa e na sua rotina. Outra coisa é você conseguir conviver com isso em uma viagem, né? Gente, isso atrapalha muito a vida do paciente, muito. E aí, essa paciente, eu lembro que estavam tratando ela, acho que há uns 2 anos já, como se fosse síndrome do intestino irritável. E ela tinha síndrome do intestino irritável, mas ela também tinha uma SIBO. Então, quando a gente tratou a SIBO, ela viajou, ficou super bem, me mandou uma mensagem super emocionada, falando que tinha dado tudo certo, que tinha resolvido e tudo. Então, eu acho que se não tivesse o teste respiratório, né, a gente não conseguiria, provavelmente, fazer o diagnóstico certo, né, e correto. É claro que, assim, também, Renata, eu tenho uma visão crítica sobre isso. Que o teste respiratório, ele não está disponível em larga escala ainda, né? Então, se alguém estiver no interior e estiver ouvindo a gente, ela vai falar, poxa, mas onde eu vou conseguir fazer esse teste? Verdade. Eu não vou conseguir, a pessoa não vai conseguir. Então, eu entendo que se a pessoa ela está morando numa cidade que o acesso ao teste respiratório de hidrogênio e de metano é muito difícil, né? Mas ela tem sintomas muito clássicos, ela tem fatores de risco, que foram aqueles que a gente comentou, para ter desbiose, eu acho que vale a pena tratar. Né? Mesmo sem o teste, eu não sei a sua opinião, mas eu acho que vale a pena. Eu concordo, até porque existem falhas no teste também, né? O teste ele não é 100%, né? E eu acho assim, se o paciente tem sintomas, passa mal no teste, tem que tratar. E nesse caso que o paciente não tem, ele pode fazer aquele exame que não é excelente, mas é um direcionamento que é o INDICA, né? Não sei se o INDICA, né? na urina. Isso, né? O teste INDICA, que talvez ele já sugere traços de desbiose. É um comecinho, que é uma coisa barata. É um exame em torno de R$15, eu acho, 15, R$20, se o plano não cobrir. Eu acho que vale a pena, sabe? Outro exame que eu faço muito também, no consultório, que ajuda, eu acho, a gente, direciona, é o coprológico funcional. Então, porque você não digere, ele não vai me falar que tem uma desbiose, mas ele vai me mostrar ali, né? Uma causa. Ele vai falar, olha, não tá digerindo, tá sobrando amido, tá restando proteína, né? Eu gosto do coprológico até para você direcionar quando você vai prescrever as enzimas digestivas, que aí você sabe qual que você tem que aumentar ou não, né? Em relação ao que você estava falando sobre o diagnóstico, sobre o retorno dos alimentos, né, que eu queria comentar. Às vezes a gente passa mal com muitos alimentos, a gente começa a excluir. E aí fica tudo bem, porque você não come nada. E aí, de repente, você começa a ter, sei lá, uma infecção urinária de repetição, uma candidíase de repetição. E aí, mas você tá sentindo super bem. Você tá sentindo super bem porque você não tá comendo um monte de coisas, né? Eu acho que fazer o exame e tratar de certo é a sua oportunidade de voltar a comer normal. Normal, claro, com parcimônia, saudável, com realmente entender quais são os alimentos gatilhos para você, que é diferente dos alimentos gatilhos para a Laís, que é diferente dos gatilhos para mim. Então, eu acho que é a oportunidade da gente retornar os alimentos, porque hoje, analisando testes de microbioma, eu vejo que essa exclusão exagerada, que inclusive já fizemos, né, e não fazemos mais, ela também é causa de um desequilíbrio de microbiota. Então, inclusive, os que mais nos protegem, que é bifidobactéria e lactobacillus, né? Então, o nosso objetivo, como nutricionista, como gastro, como médico, é fazer com que o nosso paciente coma de tudo sem ter sintomas e entender quais são os alimentos que, para ele, são gatilhos inflamatórios ou ele não digere bem. Eu acho que o exame traz essa oportunidade da gente voltar aos alimentos. E você começou a falar aí de dieta de exclusão, vamos chegar no assunto que é o tratamento, né? E a internet, ela costuma vender uma solução simples para um problema que é muito complexo. E mesmo a gente, às vezes, usando de todas as ferramentas, a gente vê recaída. Então, não é comum o paciente tratar uma vez a desbiose e daqui 6 meses apresentar sintomas de novo. Então, a gente sabe que hoje o tratamento, a primeira etapa é a gente tentar identificar a causa. Se for uma causa que a gente consegue tirar ali, né, um medicamento, alguma coisa que a pessoa usou, que consegue ficar sem, é uma opção,
né, justamente para evitar essas recaídas. Mas hoje o tratamento, do que a gente fala hoje? Então, o tratamento hoje, as principais diretrizes, né, inclusive a diretriz brasileira, fala do uso dos antibióticos. E aí o melhor antibiótico seria a rifaximina. Mas a gente poderia usar outros também, né? Mas o melhor seria a rifaximina. Isso falando para SIBO, né? Porque se tiver IMO, né, que é a de metano, a gente teria que associar aí também a neomicina. Mas assim, na sua visão, né, Renata, como que a gente conduz essa retirada, né, desses alimentos aí no tratamento da desbiose, da SIBO e da IMO? E como que a gente faz ou tenta fazer essa reintrodução? Vamos lá. Então, o que eu vejo hoje, assim, e aprendi ao longo do tempo, e é o que é a nova tendência, os novos estudos estão mostrando, né? Então, o tratamento de SIBO e IMO, ele não é apenas o antibiótico, ele precisa de associar um conjunto de aspectos. Então, a gente tem que usar o antibiótico associado à dieta Low Food Map, sim, é a dieta Low Food Map, padrão ouro, para tratar esses quadros de desbiose. Porém, só isso também não vai funcionar. Porque o que acontece? E eu acho que é um lugar que a gente precisa de tocar o assunto e precisa de trabalhar nisso, que são os biofilmes. Quando a gente tem esse processo de desbiose, as bactérias, as arqueias, os fungos, eles vão formando como se fossem muros ali. Então, às vezes, se a gente não rompe esse biofilme, o antibiótico vai matar o que está ali na luz, mas esse biofilme vai ficar ali. E aí, daqui um pouco, vai voltar, porque tem bactéria ali que não foi morta. Então, um aspecto muito importante é a gente usar suplementos que vão ajudar junto do antibiótico. Junto do antibiótico, a gente rompe o biofilme, sai toxina, sai bactéria, e o antibiótico faz seu efeito ali. Então, essa ruptura de biofilme eu acho muito importante. E em relação à causa, a gente precisa de corrigir essa causa. Então, a gente precisa de usar enzimas digestivas que vão ajudar nesse processo. Mas o meu paciente não tem queixas digestivas. É mais seguro você usar, ou se você tiver o coprológico funcional, ele vai te direcionar claramente. Provavelmente, seu paciente tem, sim, alguma alteração desse processo digestivo, restabelecer a motilidade. Nesse paciente que é constipado, a gente precisa de entrar com suplementos que ajudem a normalizar esse padrão de evacuação. Então, isso faz parte do tratamento. A gente melhora o processo digestivo, usa o antimicrobiano, rompe o biofilme, restaura a motilidade, e também a gente precisa de pensar como que vai ser feita a retirada dos alimentos. Antigamente, dieta Low Food Map, padrão Monash, retirava um monte de coisas. Qual que foi o problema disso? Os pacientes não conseguem fazer. E aí falha terapêutica. Por quê? O antibiótico sem dieta, ele não vai funcionar. Não vai romper. Porque eu continuo tendo alimentos que estão alimentando as bactérias ali. Estão fazendo elas fermentarem, que são os alimentos fermentativos. O que é a dieta Low Food Map? É uma dieta que a gente exclui um grupo de alimentos que são fermentadores, naturalmente fermentadores. E são bons alimentos que trazem nutrientes e que a nossa microbiota precisa dele, né? Então, vamos falar das siglas aqui. São os frutanos ou fruto-oligosacarídeos, os oligosacarídeos, os monossacarídeos, os polióis. São esses grupos de alimentos. Então, são alimentos que fazem falta. Então, essa dieta precisa ser por tempo limitado. E hoje a gente tem praticado uma dieta Low Food Map individualizada. Então, quando o paciente chega para mim com gases, distensão, e eu suspeito dessas condições de desbiose, enquanto eu posso pedir os exames, enquanto ele está lá fazendo os exames, ele sai com uma lista, que são os alimentos que ele vai observar. O que ele sente, e a lista é gigante, ele sai com essa lista e ele vai marcar hoje quais os alimentos que quando ele come, ele reage. Quando ele voltar com a prescrição do antibiótico, inclusive com a prescrição da dieta, nós vamos entrar com a exclusão desses alimentos mais sintomáticos. Por quê? É mais importante o paciente fazer a dieta do que ele desistir, porque ele gastou com o exame, ele gastou com o antibiótico. Dependendo na condição do IMO, são 2 antibióticos, é mais difícil, o paciente sente mais. E quando você está rompendo o biofilme, o paciente piora. Então, é a reação de day off, né? Exatamente. Então, o paciente piora.
Então, eu preciso fazer com que ele passe por esse processo que é desafiador, mas que ele melhore. Então, eu tenho que fazer tudo certo. Então, eu preciso que ele faça dieta. Eu já tive pacientes que não fizeram dieta e usaram antibiótico e não melhorou. Então... Acho que todo mundo já teve um paciente assim. Não melhora, gente. E assim, e a minha prática é, se eu não... Antigamente, eu usava só tintura para romper biofilme. No cibo até funciona, mas quando é cibo e imo, não Você tem usado N-acetilcisteína, NAC? Então. Conta pra gente o seu segredo. Então, a gente quer saber, Renata. O NAC é uma polêmica, assim, porque ele rompe biofilme, ele tá na nossa suplementação de biofilme. Eu tenho usado NAC separado. Por quê? Se o paciente tolera NAC, se ele tiver um polimorfismo da DAO, que é a questão da histamina... Que é outro assunto para outro podcast. Para um podcast gigante, inclusive... ele pode piorar ainda mais o paciente. Então, eu uso o NAC, mas eu coloco numa fórmula separada. Eu uso mais a serrapeptidase e o natoquinase. E aí, eu coloco o NAC separado. Se o paciente tolerar junto, usa, né? Então, 40 minutos antes do antibiótico, usa essa formulazinha para romper. Tem gente que usa amilase também, associado, pode usar alguma protease ali para romper esse biofilme. Aí, o NAC tem essa polêmicazinha, sabe? Porque, às vezes, o paciente, ele tá piorando por causa do NAC. Entendeu? E aí, se ele tá piora sintoma. Aí pode ser que tá piorando, porque tá rompendo de fato o biofilme. E aí vai liberar a toxina, né? Então, assim, não tá errado usar NAC. O certo é você usar, mas às vezes o paciente não tá aguentando, porque depois você trata a intolerância à histamina, né? Agora, se ele não tá aguentando, não, então tira o NAC e vamos tentar só com as outras duas. Mas o certo é você usar tudo que você puder pra romper biofilme, porque a gente não sabe há quanto tempo que ele tá lá, né? Então, é um tratamento difícil. É difícil, mas que vale a pena, assim. Então, a ideia é fazer tudo certo. Então, vamos supor que é um tratamento, que é um paciente exemplar. Ele usou o antibiótico da maneira correta, ele está fazendo uso dos fitoterápicos ali para romper biofilme, ele está usando, às vezes, outras medicações para tratar motilidade. Ele está tratando o sono, ele está tratando o estresse, que também faz parte do tratamento. Ele fez a dieta de retirada. E aí, como que e com quanto tempo ele vai começar a dieta de reintrodução? Então, na verdade, assim, a literatura fala pra gente começar com... Tem literatura de 2 semanas, eu não concordo. Eu acho que é pelo menos 4 semanas de restrição. E aí vai depender muito da melhora desse paciente. Se o paciente em 4 semanas volta realmente muito bem, você começa a reintroduzir. E aí a parte mais importante do tratamento chama-se a reintrodução. Por quê? O paciente precisa de identificar exatamente a quantidade que ele tolera de cada FODMAP. Então, às vezes, ele não tolera 75 gramas de feijão, mas ele tolera 25. Ou, naquele momento, ele tolera 25 gramas de feijão. Então, ele pode voltar a 25 gramas de feijão. Algumas vezes na semana já é um retorno. Já expus a microbiota a um alimento bom. Então, a ideia inicial é a gente tentar reintroduzir, especialmente os alimentos que... as fibras prebióticas, então o brócolis, o repolho, couve-flor. Só que, às vezes, o paciente vai tolerar pequenas quantidades. E tolera um dia, falha um dia... Então, esse controle da reintrodução é a principal falha. E aí, pode ser uma causa para retornar, porque voltou de forma agressiva ou inadequada aqueles alimentos que talvez eram os causadores, né? Que eram os fermentadores ou que o paciente tem dificuldade de digerir. Vão ter alimentos que, às vezes, o paciente não vai conseguir retornar mesmo. E é isso. Né? Mas aí é até bom que eu acho que o paciente ele acaba identificando. Porque Esse é aquilo o que objetivo. Porque é aquilo que a gente falou. Se ele retira tudo de uma vez ou reintroduz tudo de uma vez, ele não vai identificar qual é realmente o alimento que ele não vai tolerar de forma alguma. Isso. Né? E assim, é muito positivo você saber qual que é o seu alimento gatilho, que você vai ser cuidadoso. E a gente pode desenvolver estratégias. A gente tem enzimas digestivas para muita coisa. Isso que eu ia falar. Geralmente nessa fase de reintrodução, principalmente quando vai reintroduzindo os grãos, brócolis, né? Esses alimentos mais fermentativos. Né? E é o que a gente prioriza reintroduzir. A gente pode usar alfa-galactosidase, né? Que ajuda muito aí nessa reintrodução. Pode. Principalmente desses alimentos, né? O que eu faço, assim, na minha prática? No primeiro mês eu uso as enzimas gástricas, as entéricas, as relacionadas à fibra, hemicelulase também. E aí, no segundo mês, eu começo a tentar retirar. Se o paciente não tolera, eu deixo, sabe? Então, assim, é muito individual. Se o paciente está mal e assim, a exclusão das fibras
deixou ele mais obstipado. Então, a gente vai tateando, assim. Aí a gente tenta retirar. Não conseguiu, às vezes vai usar pontualmente. Não, então, quando você for comer uma quantidade maior de fibras ou de alimentos de difícil digestão, você usa, né? A alfa-galactosidase faz bastante diferença, assim. E tem o grande desafio, assim, no retorno dos alimentos, eu acho que hoje seria o excesso de alho, cebola, brócolis, cebola, o tempero. E as leguminosas. Na dieta em si, existem profissionais que excluem tudo. Eu acho que você precisa de avaliar individualmente. Eu acho que você começa deixando um pouquinho. Uma dica que eu dou muito para os meus pacientes, por exemplo, faz diferença você ter o alho completamente amassado do que um alho que foi triturado naquele utensílio, sabe? Então, você não ver o alho faz diferença. Tipo assim, quer dizer que o alho tá grande, né? Os pedacinhos de alho, quer dizer que ele não foi macerado. A cebola, às vezes você pode fazer a comida, mas na hora de comer você não come. Só para dar o gosto, mas dar o sabor. Né? Porque a gente precisa de fazer de tudo para manter esse paciente na dieta, né? E não ser mais um estresse. Não, e assim, comer, né, Renata? Você vai saber disso mais do que eu. Comer é social. Exatamente. Né? Então, às vezes, para o paciente seguir aquela rotina ali é muito fácil. A partir do momento que ele não tem um evento. Exatamente. Né? A partir do momento que tem um evento, meu Deus, é uma loucura. Como que eu vou fazer? Né? Porque eu não posso comer alho, não posso comer cebola. Como que ele vai garantir que naquele arroz não tem alho, não tem cebola? É muito difícil. Essa é a parte desafiadora, assim. Mas a maioria dos pacientes, eles se organizam e dá para comer algumas coisinhas, sabe? Fora, assim. Dá para comer. O ideal é que você tenha acesso ao profissional que está te orientando, sabe? Porque aí, nesse momento de dúvida... Você vai ter como sanar suas dúvidas, sabe? Né? Eu e minha equipe, a gente está sempre disponível, a gente tenta sanar essas dúvidas que vão surgir. Com certeza. E faz diferença, sabe? Porque se você prende esse paciente, o estresse não deixa tratar nada. Vai voltar do mesmo jeito. Um outro assunto que também é polêmico, que eu queria que você desse, assim, a sua opinião, mas é assim, na sua prática mesmo. Quando e para quem eu considero o uso dos probióticos? Só voltando ali um pouquinho, uma coisa que eu falo muito com meus pacientes sobre essa dieta, eu falo assim, você não tem que pensar no que você não pode comer. Você vai abrir o seu cardápio, vai abrir sua dieta e pensar assim, o que eu preciso de comer para melhorar? Essa frase muda muito a sua consciência do tratamento. Entender que aquilo ali é um tratamento, que você está com uma condição, uma doença, que você precisa ser tratado. Então, o que eu preciso de comer para melhorar? Então, eu tenho que comer isso aqui? Então, beleza, vou comer isso aqui. E não pensa mais, é isso. Executa e depois a gente pensa. Porque se você olha, nossa, com sofrimento, nossa, mas eu não posso comer isso, não posso comer leite, Vira um sofrimento, não posso comer lactose, né? não posso comer glúten, não posso comer alho, cebola, não posso comer chocolate. Não é bem assim, né? Tem como adaptar, né? Tudo a gente tem opções hoje em dia, graças a Deus. Então, tá muito mais fácil do que antigamente. Então, a dieta hoje, Low Food Map, a gente consegue fazer uma dieta que tem uma grande variedade de alimentos, sabe? Então, voltando para o assunto probióticos. Antigamente usava muito probiótico, hoje praticamente não usamos mais. Por que eu dou de exemplo no consultório? Quem mais gosta de usar probiótico é o paciente constipado, né? E aí, normalmente, é o IMO que ele tem, né? Eu falo assim, pensa numa festa abarrotada de gente, que não tá cabendo mais ninguém, e você vai lá e coloca mais uma bactéria. Então, normalmente, você vai piorar, vai sentir estufamento, gases, tem paciente que é no padrão diarreico, que põe no probiótico, piora. Então, eu normalmente peço para suspender o probiótico e fala, lá na frente, se precisar, a gente usa. E o normal é não precisar. E a gente tá vendo uma grande tendência hoje dos probióticos usar probióticos com indicações específicas. E esse probiótico vai ter nome, sobrenome, CPF, endereço. Ele vai ter grandes detalhes, porque eu vou usar exatamente a cepa com a indicação que eu preciso. E a gente, às vezes, não tem esses probióticos ainda no mercado, entendeu? Então, e outra, para eu saber exatamente qual probiótico eu preciso de usar, eu precisaria de um microbioma. E aí é um exame mais caro ainda, que as pessoas ainda não têm acesso, menos acessível, que seria incrível se todo mundo tivesse, mas aí para eu acertar de fato qual é o probiótico que o meu paciente precisa. Então, às vezes é realmente desnecessário, é um desperdício de dinheiro, porque as fórmulas relacionadas ao tratamento, a medicação não fica barata, sabe? Não fica barata. Uma última pergunta, acho que é a mais difícil.
Então, assim, se você tivesse que escolher um alimento, aí a gente não tá falando de fitoterápico, que ajudaria esse paciente que tem desbiose nessa fase de retirada, que tem o potencial aí, talvez, antimicrobiano ou de quebra de biofilme, existe esse superalimento? Nossa Senhora. Eu acho difícil responder isso. Porque a gente poderia pensar nos temperos como estratégia antimicrobiana, só que sozinho ninguém vai fazer nada. Não vai resolver. Nada sozinho vai resolver, porque é uma condição, muitos fatores associados, sabe? E o meu alimento, talvez que seja bom para mim, não vai ser bom para você. Uhum. Né? E aí eu acho que a gente sai daquela condição de individualidade, que é para onde a gente está tentando ir, sabe? Olhar cada paciente, se é o momento certo daquele paciente tratar, se eu excluir aquele alimento, o paciente vai conseguir terminar o tratamento, sabe? Então, eu acho que falar de um alimento salvador da pátria para essa condição seria muito minimalista, sabe? Não existe, né? É muito simples para uma situação que é muito difícil, né? Exatamente. Em relação ao suplemento, eu acho que o romper biofilme seria importante. Os suplementos relacionados à ruptura do biofilme, mas sem a enzima digestiva também não vai funcionar, sabe? Difícil. É porque eu já fiz poucos suplementos e não funcionou, sabe? Não foi eficiente, o paciente recidivou. Às vezes a gente querendo economizar, o paciente não tem condição. Eu acho que a gente pode usar chás, tinturas para deixar mais barato. A gente usa. Tem tintura procinética, melhorar a motilidade, às vezes para proteger. Eu acho que vale a pena proteger o estômago desses antibióticos. A gente pode usar, a gente costuma usar, por exemplo, tintura de espinheira santa, que a gente não comentou, que é um protetor. Eu acho que vale a pena. Mas o tratamento bem feito, pensando em não recidiva, seria um completão, assim. Seria um combo. Eu acho difícil, mas assim, não tem um combo. Usaria a enzima digestiva e a ruptura de biofilme, sabe? Então é isso. Então, gente, hoje a gente aprendeu que nem toda distensão abdominal é SIBO. O teste respiratório é muito útil, principalmente para fazer aí o diagnóstico diferencial com síndrome do intestino irritável, mas infelizmente ainda não é um teste acessível para todos, né? E também não é um teste perfeito. Ele pode dar falso positivo e pode dar falso negativo também. O tratamento vai muito além do que só usar antibiótico. É um tratamento, acho que a Renata falou muito bem, é um tratamento muito complexo, né? A gente tem que pensar em todas as variáveis, principalmente para evitar recaídas e recidivas desses pacientes. A alimentação é fundamental, mas não vai resolver tudo sozinho. Fazer dieta low food map para todo mundo, igual aquela tabelinha que a gente pega na internet, não vai funcionar, né? E o mais importante, que a Renata também falou muito bem, é individualizar o tratamento, porque somos pessoas individuais e cada pessoa vai ter a sua demanda, né? E buscar, principalmente, gente, acho que é a causa para esse problema. Se a gente conseguir achar a causa e se essa causa a gente conseguir remover, aí sim a gente com certeza vai conseguir estar curando esse paciente da desbiose. Renata, eu queria te agradecer, assim, imensamente, não só pela sua participação, mas pela sua parceria, né, que a gente tem aí já há algum tempo. É um assunto que eu gosto muito de estudar, e ter alguém que também tem essa paixão pelo intestino, pelas desbioses, é muito bom. Então, muito obrigada. Eu queria abrir agora para você falar a sua mensagem final, né, para você deixar aí uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Novamente, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade da gente explicar e traduzir todo esse conteúdo. Eu acho que essa questão do intestino ela é tão desafiadora para todos nós. Eu mesmo não era apaixonada pelo intestino, mas eu falo assim que Deus vai nos colocando onde a gente tem que estar, né? Então, eu vivi muitas coisas e vivo ainda muitas situações de intestino que me fizeram entender e aprender, né? Então, e hoje eu consigo ajudar outras pessoas, né? E também por isso, hoje nós temos uma mentoria, chama Mentoria Nova Era, que o meu objetivo realmente é ensinar um pouquinho disso que a gente faz, né? Então, a gente vai no congresso, faz curso, faz pós-graduação e parece que aquele assunto ainda não fica esclarecido, a gente não consegue aplicar. Então, eu criei exatamente para ajudar outras pessoas, outros nutricionistas, outros médicos a entender, depois de tudo que eu já passei, tudo que eu já errei,
né, colocar em prática e a gente realmente ajudar as pessoas. Porque a gente está falando aqui não é só de gases, estofamento, diarreia, obstipação. A gente está falando de um sistema que pode entrar em pane, a gente pode ser influenciado pela nossa saúde intestinal. Então, às vezes a mulher está depressiva, às vezes a mulher está irritada com os filhos, às vezes a mulher está se sentindo mal porque a barriga estufa, ela não quer sair de casa. Então, são várias condições que começam no intestino. Quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala de esporte, quando a gente fala de qualquer que seja o objetivo do nosso paciente, a gente precisa de voltar para esse processo inflamatório, para a saúde intestinal, porque senão você não está fazendo tudo que você pode pelo seu paciente, né? Então, esse é o nosso propósito aqui, realmente levar uma cura que vai muito além desse objetivo que o nosso paciente vai buscar, né? A gente realmente trazer um restabelecimento da qualidade de vida dos nossos pacientes. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela parceria e foi um grande prazer. Muito obrigada, Renata. E se você gostou desse episódio, já compartilha aí com os seus colegas, com seus pacientes e com outros profissionais de saúde. Já me siga aí nas redes sociais, @doutora Laís Mariani, tem também o @ da doutora Renata. @Renata Gomes Nutri. E acompanhe a gente para os próximos episódios. Tchau!